Olá, boa tarde. Tenho aqui um texto para gravar e como as pessoas só costumam acompanhar os textos, as crónicas fechadas, já editadas, então quero que vocês me acompanhem nesta leitura aqui, tá? Vou ligar aqui o aparelho, tá bom? Então vamos lá. A União Europeia entre o desprezo. A União Europeia entre o desprezo, a rejeição e a necessidade de reinvenção. Desprezada, é normal que isso aconteça, hein? E é mesmo assim. A União Europeia entre o desprezo. A União Europeia entre o desprezo, a rejeição e a necessidade de reinvenção. Desprezada pelos Estados Unidos, rejeitada pela Rússia e com uma China que deseja vê-la enfraquecida, a Europa encontra-se numa encruzilhada. É certo que ainda é um gigante económico, mas perdido no labirinto das suas próprias contradições, dos impasses sucessivos, dos inevitáveis compromissos entre a sua agenda global e os interesses específicos dos seus Estados-membros, o que tem contribuído para o seu menor peso geopolítico. A brutalidade das novas dinâmicas de poder a surgir nos escombros da guerra na Ucrânia expuseram o que não era mais do que uma ilusão, a de que apenas o comércio e os valores democráticos bastariam para garantir estabilidade e influência. Ironia ou destino, a Europa era o nome de uma princesa da mitologia grega raptada e violentada por Zeus. Uma alegoria trágica num continente onde a violência marcou toda a história, foi mesmo o palco principal de duas guerras mundiais. A devastação e o horror atingiram o cume nesse segundo conflito, mas é nele que se funda o sonho europeu. O projeto de paz baseado na reconciliação e na partilha de soberania. Se a construção desse projeto foi sempre feita com tensões, crises e contradições, ele foi sempre prosseguindo numa teimosia constante desde a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço até à União Europeia. A cada etapa, a cada nova crise, a unidade entre os europeus respondeu criando novas oportunidades, mas abrindo também outras incertezas. A queda do bloco soviético, por exemplo. A euforia do alargamento acabou por criar um mosaico de interesses difíceis, por vezes, de conciliar. Já neste século, os desafios sucederam-se a tal ritmo que expuseram as fragilidades da União Europeia. Foi a crise financeira e as políticas de austeridade, o Brexit, a crise migratória, a pandemia, a guerra na Ucrânia. É este conflito aquele que mais espelha a incapacidade de agir de uma forma autónoma e decisiva. Se houve um reforço da ajuda militar a Kiev, um fortalecimento da NATO, a consciência da necessidade de investir mais na defesa, as hesitações em fornecer armamento pesado, as decisões internas sobre o apoio a Kiev e a dependência dos Estados Unidos mostraram a União como sendo incapaz de ser um ator geopolítico independente. A ascensão vertiginosa da China no grande jogo internacional de que o seu protagonismo em África e na Ásia é um exemplo, coloca outro dilema à Europa. Pequim tem uma grande rede global de influência através de investimentos e empréstimos, sem que a União Europeia esteja a conseguir igualar o seu Global Gateway às novas rotas da seda chinesa. Em África, os golpes de Estado sucessivos na região do Sahel são ainda um lembrete de que a Europa já não pode dar como garantida a sua posição no mundo. Os novos senhores no poder viraram-se para novos amigos, a Rússia e os seus mercenários. E aos desafios externos somam-se outros, internos e ainda mais preocupantes. A extrema-direita, outrora marginal, é agora não negligenciável.
da Itália aos Países Baixos, da França à Alemanha, o eurocentrismo, não, o euroceticismo e a narrativa soberanista e nacionalista ganham terreno. O seu combustível eleitoral é o medo da imigração, a crise económica e a desconfiança nas elites. E algumas dessas forças já não rejeitam abertamente a União Europeia, optam pela estratégia subtil de minar por dentro. Não, de a minar por dentro. O seu combustível eleitoral é o medo da imigração, a crise económica e a desconfiança nas elites. E algumas dessas forças já não rejeitam abertamente a União Europeia, optam pela estratégia subtil de minar por dentro. Moscovo e agora Washington aplaudem. Moscovo e agora Washington aplaudem. Basta ouvir o discurso de J.D. Vance na Conferência de Munique, ou recordar as relações entre Putin e vários dirigentes desta galáxia política europeia antes da invasão russa da Ucrânia. A erosão do Estado de Direito em alguns países europeus tem sido um outro sinal de alerta, mas a resposta tem sido tímida. E se ceder ao populismo e ao autoritarismo, a União perderá a sua identidade e a sua razão de existir. A União Europeia está, pois, numa encruzilhada, num mundo dominado pelas grandes potências, China, Rússia e Estados Unidos. Exige líderes que compreendam que a unidade não pode ser apenas um ideal, que sem uma política externa forte e uma defesa comum, continuará dependente de outros. Mas exige também compromissos firmes com a justiça social e os direitos humanos, capazes de resistir à maré populista. O mundo está a mudar rapidamente. Se a União Europeia não acompanhar essa mudança, arrisca-se a ser reduzida a um parênteses no Museu da História, sem relevância geopolítica. Assim os europeus têm a visão e a determinação em superar mais esta crise. O texto é de Paulo Dentinho, jornalista da RTP. A edição e voz é de Vítor Gomes. Pronto, é assim.